Olá, meus amigos, tudo bem? Que prazer estar mais uma vez aqui falando do nosso querido Francisco, nosso Chico, São Francisco. Tão bom falar dele, né? Tão bom conhecer um pouquinho mais sobre ele. E hoje a gente está no 24º capítulo desse livro maravilhoso, Simplesmente Francisco, do também maravilhoso José Carlos de Luca. Vamos para mais um capítulo? Vamos conhecer mais um pouquinho Francisco? Vamos? Vamos lá. Reconexão interior. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria, o que cura é a falta de preconceito. Palavras da doutora Nise da Silveira, psiquiatra. Embora a doença tenha sido fiel companheiro de Francisco, por intermédio dele Deus realizou muitas curas, muitas. São Boaventura relata inúmeros casos de curas operadas pelas mãos do pobrezinho. Entre elas podemos citar a cura de paralíticos, cegos, mulheres à beira da morte durante o parto, hidropisia. O que é hidropisia, gente? Eu fui procurar. Hidropisia é a acumulação anormal de líquido em tecidos ou em cavidades do corpo, tá? Hidropisia, deformidades físicas além dos processos. Creio que essa aparente contradição entre o fato de Francisco ter curado várias pessoas e ao mesmo tempo padecer de várias enfermidades possa ser explicada pelo fato de que a perfeita saúde é condição rara entre os homens, mesmo entre aqueles considerados de grande elevação espiritual, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e Francisco Cândido Xavier. As leis da matéria são inafastáveis, de modo que o desgaste natural das engrenagens físicas é inevitável. Gente, o corpo é uma máquina, né? Então, vai parando, vai tendo problema. Sobretudo em existências de muitos sacrifícios, submetidas a intensas pressões sociais e psicológicas, árduos trabalhos e renúncias constantes em favor da causa que abraçaram. Do ponto de vista espiritual, também acredito que almas da nobreza de Francisco e de tantos outros apóstolos da caridade solicitam da providência divina, antes do mergulho na vida material, reencarnação, a experiência de alguma enfermidade crônica, pois em razão da fragilidade imposta pela doença, conseguem se manter mais fiéis à tarefa que abraçaram, mais dedicados à oração e mais sensíveis à dor do próximo. A doença, desse modo, funcionaria como uma espécie de proteção e segurança ao desempenho da missão a que se propuseram. Francisco teve especial compaixão dos enfermos, porque afinal ele também era um doente crônico. Das diversas curas realizadas, uma, particularmente, me toca mais de perto, pelo inesgotável amor com que Francisco envolve o doente. Refiro-me a um irmão acometido pela lepra, já em estágio avançado da doença, o qual se encontrava acolhido num leprosário onde serviam alguns irmãos da comunidade franciscana. Não se tratava, porém, de um doente comum. Não, pois ele era bastante agressivo, injuriava e agredia os enfermeiros, blasfemava contra Jesus e a Santíssima Maria. Por mais que os frades se esforçassem em agradá-lo, não conseguiam. Não conseguiam. Diante do irmão que, segundo eles, devia estar com um demônio no corpo. Ele era tão agressivo, né? Brigava com todo mundo. E que eles diziam, né, que parecia que ele estava com um demônio no corpo. Como já não suportavam mais a situação, resolveram pedir ajuda a Francisco. E foi assim que o pobrezinho visitou o doente, saudando-o. Deus o envolva em paz, caríssimo irmão. Como falar em paz se Deus me reduziu a essa podridão? Respondeu o doente, visivelmente irritado. Meu irmão,
As doenças do corpo são a saúde da alma, se suportadas com paciência, falou Francisco afavelmente. Ah, é muito fácil pregar a paciência quando o problema é do outro. No meu caso, é impossível suportar essa aflição que me consome dia e noite. Além do mais, seus frades não me servem. Não me servem como deveriam. Eles também não têm paciência comigo. Nenhuma. Então, meu irmão, eu mesmo desejo servi-lo. Diga-me, o que deseja que eu faça? Perguntou Francisco, curvando a sua face para o chão, colocando seu corpo e sua alma na condição de servos. Eu quero que me lave o corpo todo, pois não suporto mais o odor fétido das minhas carnes. Naquele instante, diante do desafio lançado, Francisco lembra-se da palavra de Jesus após ter lavado os pés dos seus discípulos. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos laveis os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Como o que mais desejava Francisco era seguir fielmente os passos de Jesus, assim foi feito. Francisco mandou imediatamente aquecer a água com ervas odoríferas, despiu o doente e começou a lavá-lo com cuidado e delicadeza, enquanto outro irmão o ajudava derramando a água quente e perfumada. Para vencer a náusea, gente, eu tô lendo aqui, eu tô imaginando, né? Imagina o odor fétido, o estado de decomposição do corpo e Francisco ali se doando, sabe, se pensando só em Jesus e em como ele poderia fazer com aquele irmão que estava ali em decomposição. Não é para qualquer um não, minha gente, mas não é mesmo. Só Francisco. Para vencer a náusea, faz o santo como se estivesse lavando a Jesus Cristo. Põe o pensamento nele. Toca as úlceras fétidas como se tocasse as 5 chagas, pedindo: curai-lhe o corpo e a alma, Senhor. O leproso, entretanto, sente-se reviver ao contato daquelas mãos que antes acariciam do que lavam, e seu coração se funde diante daquela santidade que se humilha sem humilhá-lo, porque o ama. O pobre enfermo se sente, de fato, amado pela primeira vez e já não sofre. Esquece a doença como se as crostas pruriginosas... Ai, meu Deus, só... Eu tô aqui lendo e visualizando. E como é difícil. E como se as crostas pruriginosas e a fetidez das úlceras houvessem desaparecido ao toque daquelas mãos maternais, e em vez das chagas do corpo, vê agora as chagas da sua alma. A soberba, a ira, a rebeldia contra Deus, os múltiplos pecados da sua juventude, dos quais vem a lepra, e chora. Chora e suas lágrimas, caindo na água perfumada, curam-lhe o corpo. Que extraordinária a cura operada por Francisco, sem rituais, sem cerimônias, sem gestos cabalísticos, apenas a cura pelo poder do afeto, pela ausência de preconceito, pelo poder das mãos carinhosas e maternais que acariciavam o enfermo, fazendo-o sentir amado pela primeira vez em sua vida. Nós adoecemos quando sentimos faltar amor. Vou repetir. Nós adoecemos quando sentimos faltar amor. Quando o amor se ausenta, o medo nos domina e a partir de então nos tornamos defensivos, fechados, inseguros, egoístas, ora agressivos, ora apáticos, mal-humorados, pessimistas, derrotistas, dependentes da aprovação alheia. E tudo isso é terreno fértil para as enfermidades, pois elas, em sua grande maioria, são reflexos da alma que perdeu a sua
conexão com o amor. Já pararam para pensar nisso? E tudo isso é terreno fértil para as enfermidades, pois elas, em sua grande maioria, são reflexos da alma que perdeu a sua conexão do amor. Francisco deu o remédio certo ao enfermo. Amor. É amor. E numa dose tal que foi capaz de reconectar o enfermo com a sua essência divina, a fonte da cura interna, da qual o leproso havia se desligado quando, em sua trajetória de vida, sentindo-se ferido por alguma razão, deixou de amar tanto o próximo como a si mesmo. Francisco restabeleceu a conexão interior, devolvendo ao corpo a energia vital, geradora da saúde e do bem-estar, energia que frequentemente é interrompida quando vivemos longe do nosso centro amoroso, na terra seca e escaldante do egocentrismo. Sobre o destino do irmão curado, sabe-se que muito tempo depois do ocorrido, ele veio a falecer. E, um dia, quando Francisco estava orando na floresta, apareceu-lhe a visão, um espírito que lhe indagou: Reconheces-me? Eu sou o leproso, o qual Cristo abençoado curou pelas tuas virtudes, e hoje vou para a vida eterna. Pelo que eu rendo graças a Deus e a ti. Bendita seja a tua alma e o teu corpo, e benditas as tuas santas palavras e ações. Porquanto, por teu intermédio, muitas almas se salvarão no mundo. Oh, Pai Francisco, lava também as nossas feridas do corpo e da alma. Acaricia-nos com tuas mãos maternas, faz nosso coração bater outra vez. Religa-nos ao amor de Deus, para que sejamos limpos dos sentimentos que nos adoeceram, para que possamos ter a felicidade de voltar a viver, a sorrir e a amar. Ah, minha gente, meus amigos, eu me emocionei todas as vezes que eu li esse capítulo. Falou aqui dentro, meu coração. Ah, Francisco, religa-nos com Deus, religa-nos com o amor, religa-nos com a nossa conexão interior, para que a doença não chegue até nós. Tenhamos amor ao próximo, tenhamos amor a nós mesmos. Francisco, obrigada por poder ler, por poder te entender, por poder te conhecer, poder refletir sobre cada uma das tuas ações. Obrigada, meus amigos, mais uma vez por estarmos aqui falando, lendo, conhecendo sobre Francisco. Pai querido, Pai, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Francisco. Um beijo para todos vocês. Até o próximo capítulo. Namastê.